Olá, seja bem-vindo à segunda aula dos estudos continuados em matemática. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho, sou doutor em ensino de ciências e educação matemática pela Universidade Estadual de Londrina e hoje, na segunda aula de resolução de exercícios de cálculo 4, você irá conhecer as séries de potência e também as séries de Fourier. Você, então, na aula anterior, conheceu o que é série e também conheceu testes que são utilizados para alguns tipos específicos de série, principalmente as séries de termos positivos e também a série alternada. Hoje nós vamos conhecer dois tipos de série muito importante para o cálculo 4, ok? E muito importante em várias aplicações na área de engenharia, que são as séries de potência e também as séries de Fourier. Vamos então agora ao quadro com o nosso primeiro exercício. Então, nesse exercício, nós temos que encontre o raio e o intervalo de convergência da seguinte série de potência. Então, nós temos uma série de potência e o que a caracteriza como série de potência é o fato de nós termos uma variável, nesse caso aqui, explicitamente para nós, né? E nós vamos estudar os valores desse x para que essa série de potência irá ou não convergir. É isso que nós vamos pensar. E para isso, então, nós vamos iniciar esse estudo aplicando o teste da razão, ok? Nós vamos aplicar o teste da razão e estudar, então, se valer do teste da razão, dos resultados do teste da razão, e com esses resultados, nós iremos, então, verificar para quais valores de x que essa série vai convergir e quais valores de x que essa série vai divergir. E com isso a gente define tanto o raio, como também define o intervalo dessa convergência, ok? Então, o primeiro passo, nós vamos pensar limite de n tendendo ao infinito de quem? De x, de AN mais 1, então AN mais 1 dividido por AN. Então, no lugar de n, eu vou substituir por n mais 1. Então, eu tenho x elevado a n mais 1 sobre a raiz quadrada de n mais 1 dividido por x elevado a n sobre a raiz de n, ok? Isso tudo está em módulo. Nós vamos, então, proceder da seguinte forma, né? Nós vamos escrever agora, como eu tenho uma divisão e nós temos duas frações, nós vamos, então, proceder com essa operação. Então, limite de n tendendo ao infinito. Então, eu vou abrir aqui o módulo. Então, o primeiro termo, que é esse que nós temos aqui, eu vou repetir. Então, ele vai ficar x elevado a n mais 1 sobre a raiz de n mais 1, ok? Que multiplica, e agora eu acabo invertendo, né, a outra situação. Eu passo a ter, então, raiz de n sobre x elevado a n. Então, conservei o primeiro e inverti o segundo. E também aqui ele está sendo tomado em módulo. Dessa maneira como eu escrevi, eu já posso realizar o quê? Alguns cancelamentos. E o cancelamento que eu vou conseguir fazer é o quê? É o x elevado a n que eu tenho aqui, porque x elevado a n mais 1 pode ser visto como o quê? Como x elevado a n, que multiplica x, que implicitamente tem expoente 1. Então, eu já posso fazer o cancelamento, dividir x elevado a n dividido por x elevado a n, nós vamos ter 1 aqui, ok? E com isso, nós já podemos reescrever esse termo, olha só, nós já podemos reescrever esse termo como sendo quem? Limite de n tendendo ao infinito
do módulo de x, que só vai ficar um x, raiz de n sobre raiz de n mais 1, ok? Nós também já podemos, nesse momento, porque eu tenho uma raiz tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, eu vou deixar propositalmente essa raiz separada desse x, tá? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo limite de n tendendo a infinito de quem? Do módulo de x que multiplica a raiz de n sobre a raiz de n mais 1, tá? Eu já vou deixar ele nesse formato aqui. Como eu tenho um produto envolvendo duas funções, certo? Eu posso pensar isso aqui como sendo quem? Eu posso pensar isso aqui como sendo o limite de n tendendo a infinito do módulo de x que multiplica o limite de n tendendo ao infinito de n tendendo ao infinito de quem? Aqui eu já vou aplicar uma propriedade de radiciação. Como eu tenho a raiz tanto no numerador e no denominador, eu posso pensar na raiz como sendo englobando dessa maneira os termos, ok? Nesse caso, a variável é n, a variável não é x. Então, em relação a n, o que acontece com esse x? Esse x é uma constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, como n está cada vez se tornando maior e x não varia em relação a n, quando eu aplico o limite, eu tenho, então, um módulo de x. Ok? Módulo de x se mantém. Agora, aqui eu vou aplicar uma outra propriedade de limite. Se eu tenho o limite da raiz, é igual a raiz do limite. Então, eu vou realizar o quê? Essa mudança, e eu já vou colocar esse n em evidência. Então, limite de n tendendo ao infinito, de quem? De n sobre n mais 1. Ok? Isso daqui é igual ao módulo de x, que multiplica. Eu vou, então, vou colocar esse n em evidência e resolver o limite que está dentro do radical, ok? Então, limite de n tendendo ao infinito. O n, eu vou colocar um n em evidência aqui embaixo. Então, qual o número que multiplicado n volta em n? Eu vou ter 1. E qual o número que multiplicado em n volta em 1? Eu tenho 1 sobre n. Ok? E agora sim, eu vou cancelar esse n com esse n. Então, eu vou ter 1 e eu aplico o limite. Quando eu aplico o limite, o que vai acontecer? Quando eu aplico o limite, isso é importante perceber. O limite de 1 vai ser 1. O limite de 1 vai ser 1. E aqui eu tenho 1 dividido por n. Então, n, pensa comigo, é um número muito grande. Quanto mais n tende a ser um número muito grande, o que acontece com essa divisão que nós temos aqui? Essa divisão, essa razão entre 1 e esse n muito grande, tende a ser 0. Ok? Então, eu vou ter 1 vezes 1 dividido por 1, 1 vezes módulo de x, eu tenho aqui módulo de x. O que eu tenho que estudar agora? Pelo teorema do teste que nós estamos trabalhando, então, com o teste da razão, o que acontece? Módulo de x tem que ser menor que 1. Para valores em que módulo de x é maior que 1, a série vai divergir. Para valores que módulo de x é menor que 1, a série vai acabar, então, convergindo. Com isso, o que nós vamos fazer?
módulo de x menor que 1, resolvendo, nós vamos ter menos 1 menor que x menor que 1. Ou seja, com isso, nós conseguimos já delinear o intervalo em que essa série converge, que é de menos 1 a 1. Mas o teste não garante se para menos 1 ou se para 1 essa série vai convergir. Para menos 1 em específico e 1 em específico, nós não temos essa garantia. Então, nós vamos ter que estudar essa convergência específica de cada um desses termos, ok? Isso vai ser algo importantíssimo que você vai ter que pensar agora. Então, o intervalo para menos 1 ou para 1 fecha ou deixa aberto? Então, como nós não temos garantia pelo teste da razão, o que nós vamos pensar? Nós vamos, então, pensar nessa convergência. Então, eu vou substituir x por menos 1 e vou estudar a série que eu obtive com isso. Quando eu substituo x por menos 1, o que acontece? Eu caio numa série que tem algumas características. Tá? Essa série tem esse menos 1 elevado a n. E nós já vimos anteriormente que essa é uma pista de que talvez você tenha uma série alternada. Então, o que você vai pensar? Nós vamos pensar, então, nos termos que nós temos. Então, para n valendo 1, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 1 elevado a n sobre a raiz de 1. Então, aqui a gente vai ter menos 1, n vale 1, né? Então, menos 1 elevado a 1, menos 1, a raiz de 1, 1. Então, eu tenho menos 1. Eu posso escrever igual a menos 1. Para n igual a 2, o que eu vou ter? Menos 1 elevado ao quadrado sobre a raiz de 2. Menos 1 elevado ao quadrado, eu vou ter o que aqui? Menos 1 vezes menos 1, eu tenho mais 1, então eu tenho 1 sobre a raiz de 2. Então, eu tenho menos 1 mais 1 sobre raiz de 2. Vamos fazer para n igual a 3. Para n igual a 3. Menos 1 elevado ao cubo sobre a raiz de 3. O que acontece nesse caso em específico? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais com menos menos. Então, eu tenho menos 1 sobre raiz de 3. Então, esse menos 1, olha só, eu tenho nesse caso uma série alternada. Ok? Então, fica explícito que nesse caso específico eu tenho uma série alternada. Quando n é ímpar, eu vou ter um termo negativo. Quando n for par, eu vou ter um termo positivo. E assim sucessivamente. Então, como eu tenho uma série alternada, o que eu vou ter que pensar? Eu vou ter que pensar na aplicar o teste da série alternada para verificar se há ou não há convergência. É isso que eu vou ter que fazer. Então, pensando nisso, olha só, eu vou lembrar as condições. Qual é a primeira condição para a série alternada convergir? B de n mais 1 tem que ser menor que B de n, ok? Essa é uma condição que eu tenho para que a série possa convergir. Ou seja, a função tem que ser uma função decrescente. E a segunda condição é que limite de n tendendo ao infinito de Bn seja igual a 0. Olhando para essa série, o que a gente já pode perceber? Que eu posso reescrevê-la como sendo o somatório de 1 ao infinito de menos 1 elevado a n, que multiplica 1 sobre raiz de n. Ok? Eu já vejo, nesse caso específico, que Bn é o elemento que acompanha menos 1 elevado a n. Então, eu já posso deduzir aqui
que Bn vale 1 sobre raiz de n, ok? E agora eu analiso a primeira condição. Então vamos pensar. Eu tenho n menor que n mais 1. Então eu peguei um n e peguei o seu sucessor, n mais 1. E agora eu vou analisar o que acontece com a imagem desses valores em Bn. Então, para n, eu tenho 1 sobre a raiz de n. Ok? Eu tenho 1 sobre a raiz de n. Para n mais 1, eu tenho 1 sobre a raiz de n mais 1. Nós já fizemos essa avaliação na aula anterior, mas eu acho que cabe, então, novamente, explicitar. Nós temos que o numerador se manteve, mas os denominadores, raiz de n e raiz de n mais 1. Sempre a raiz de n mais 1, nesse caso que nós estamos trabalhando com esse n variando de 1 a infinito, ela vai ser o quê? Ela vai ser maior. Tendo o denominador maior, quando a gente compara os denominadores, a fração que tem o denominador maior acaba sendo menor com a que tem o denominador menor. Então, acontece o quê? Que 1 sobre raiz de n, ele é maior que 1 sobre raiz de n mais 1. Se você não estiver satisfeito com isso, joga valores. Joga valores para n, que você vai verificar essa situação, se é ou não é maior. Tá? Então você pode verificar, pode jogar 2, pode jogar 3, pode jogar 4 e você vai verificar essa situação. Logo, eu vejo que a primeira condição foi satisfeita, né? Bn mais 1, ela acaba sendo menor que Bn. A segunda condição, eu vou fazer aqui no cantinho, é o quê? O limite de Bn tem que ser igual a 0 quando n tende ao infinito. Então, limite de n tendendo a infinito, de 1 sobre raiz de n é igual, então pensa comigo, raiz de n, então, raiz do número muito grande continua sendo um número muito grande. 1 dividido por um número muito grande vai tendendo a 0. Como o n tende a cada vez mais ser maior, nós temos então aqui é 0. Logo, o que eu posso concluir? Como o critério do teste ser alternada, nós conseguimos, né? Nós chegamos numa solução, eu tenho então que para menos 1 a série converge. Então, para menos 1 a série, ela vai convergir. A série converge. Mas, se eu for pensar agora no 1, se eu for pensar no 1, o que vai acontecer quando eu penso no 1 em específico? Olha só o que nós temos aqui. Somatório de 1 infinito de 1 elevado a n sobre raiz de n. Nesse caso específico, acontece que nós vamos analisar esse termo geral. Eu tenho 1 elevado a n sobre raiz de n. Pelas condições que eu tenho aqui escrita, né, de 1 para o infinito, ou seja, esse n sempre é positivo, eu vou poder dizer, então, que essa série, olha só, eu vou poder dizer que essa série é igual ao somatório de 1 ao infinito de 1 sobre raiz de n. Okay? Por quê? Por causa desse n em específico. E esse n não é menos 1, então ele pode ser qualquer valor, ele sempre vai ser 1, pela maneira como ele está aqui explícito. Logo, o que eu tenho? Essa série nós já estudamos anteriormente. E nós vimos que se trata de uma série P, ok? Aonde se trata de uma série P, pelo fato de eu conseguir escrever 1 sobre n elevado a meio. Então, ele é uma série P, aonde que P é igual a meio. Para que a série P seja convergente,
P tem que ser maior que 1. Dessa maneira, eu tenho que a série diverge. Tá? Então, essa é uma série divergente. Ela acaba sendo divergente porque ela é igual a uma série P que diverge. Então, com isso, nós temos um intervalo formado já. Eu sei que essa série converge em menos 1, só que ela vai divergir em 1. Então, eu vou deixar em 1 o intervalo aberto. Falta agora pensar no quê? Pensar no raio de convergência dessa série. E como que eu vou analisar esse raio de convergência? Eu sei que, A menos o raio é igual a menos 1. Olha só. A menos o raio é igual a menos 1, que é o limitante inferior. E eu sei, então, que A mais o raio, ela é igual a 1. Então, pensando nesse sisteminha, o que eu posso ter? Olhando esse sisteminha, eu posso ter, então, eu posso somar, né? A com A, 2A, menos R mais R, eu vou ter 0, é igual, menos 1 mais 1, eu tenho 0. Então, 2A é igual a 0. Logo, A é igual a 0, dividido por 2, então A vale 0. Agora eu volto, eu sei que 0 mais R é igual a 1, então eu concluo que o raio de convergência para essa série, ele é 1, ok? Dessa forma, então, a gente finaliza a solução desse primeiro exemplo. Passando, então, para o segundo exemplo, nós vamos estudar uma outra série de potência que recebe o nome de série de Macaulay, tá? É um tipo específico de série de Taylor, só que a convergência da série de Macaulay vai acontecer em torno de 0. Tá? Então, isso é importante, já pela definição, por ser série de Macaulay, você já deve saber que o valor em que vai ocorrer, né, então seria o A, nesse caso, onde vai ocorrer a convergência, em torno do ponto que vai ocorrer a convergência, é bom já entender que é, no caso, para nós, por ser de Macaulay, que é 0. E nós temos aqui, então, a forma geral que essa série escreve. E por que é importante pensar nessa série? Porque as máquinas que você utiliza, o seu celular, o seu computador, a sua calculadora, ela não entende seno, cosseno elevado a x da maneira como nós entendemos. Ela trata tudo em forma de séries de Taylor. Porque séries de Taylor, ela acaba tendo a característica de ser um polinômio. Acaba de ser um polinômio. E dessa forma, acaba sendo mais prático para a máquina compreender esse fato, é mais fácil de programar sendo polinômio do que você trazendo ela com as definições que a gente conhece para seno, cosseno, tangente, que sai então, dessa linearidade que a programação exige. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos o termo geral, então, de n a infinito, de fk de 0 sobre k fatorial vezes x elevado a k, e nós vamos pensar, então, nos termos gerais para essa série, encontrando essa série. Então, nós vamos pensar o quê? A f de x que eu estou trabalhando, que é a primeira, né, ela é seno de 3x. Então, f de x, ela é para nós seno de 3x. Tudo está acontecendo em torno de 0, por isso que recebe o nome de Macaulay, de série de Macaulay. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular, vamos pôr f, vamos colocar certinho aqui. F de x é igual a seno de 3x, ok? E eu já vou calcular, então, a imagem para seno de x. Então, ficaria a f de 0. Então, seria o seno de 3 vezes 0. O seno de 3 vezes 0, 3 vezes 0 é 0. O seno de 0, eu tenho que o seno de 0 é 0, ok? Eu já vou deixar registrado lá. O próximo termo é a f',
Então, eu vou derivar essa função pela primeira vez. Lembrando, então, que a gente vai utilizar aqui a regra da cadeia. Então, eu derivo o que está dentro, derivada de 3x, 3, e agora eu derivo o que está fora. Derivada do cosseno, do seno, ela é cosseno. Então, 3 cosseno de 3x. A f' de 0 vai ser quanto? Vamos pensar. 3, que multiplica o cosseno. Aqui, 3 vezes, vou substituir por 0. 3 vezes 0, eu vou ter 0. Quanto que é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Então, eu vou ter 3 vezes 1. Então, eu tenho como a imagem, né, a f, que seria a f' de 0, como sendo 3. Pensando agora na f, duas linhas de x. Essa constante vai repetir e eu vou, então, derivando o que está dentro, derivada de 3x é 3. O 3 da derivada com 3 que está fora, 3 vezes 3, eu tenho 9. Ok? A derivada do cosseno, ela é menos seno. Então, menos da derivada seno de 3x. Calculando, então, a f', duas linhas, na verdade, de 0, vai ser igual a menos 9, que multiplica o seno 3 vezes 0, nós vamos ter, então, 0. O seno de 0 não é 0? 0 vezes menos 9, eu tenho, então, 0. O próximo ponto que eu vou trabalhar, que é, então, a f, aqui no caso, é a f 3 linhas, né? A derivada de terceira ordem. 1, 2, 3 ordem de x. Aqui eu tenho menos 9, ok? Então, eu vou derivar o que está dentro. Derivada de 3x é 3. Derivada, então, vai ter 3 vezes menos 9. 3 vezes menos 9, eu tenho menos 27. Derivada do seno, ela é cosseno de 3x, ok? Menos 27 cosseno de 3x. É isso que eu vou ter. Então, a f, 3 linhas agora. F, 3 linhas de 0, ela vai ser igual a quanto? Menos 27, que multiplica cosseno de 0. Cosseno de 0 não é 1? Menos 27 vezes 1, eu tenho, então, menos 27. Pensando agora, a f, agora de quarta ordem, né? Então, a gente começa a pôr em números romanos, f de quarta ordem de x vai ser igual a quanto? Derivada do que está dentro é 3. 3 vezes menos 27, eu vou ter, então, menos 81. Só que a derivada do cosseno, ela é menos seno. Então, menos da derivada com menos 81 vai ser mais. A derivada do cosseno, ela vai ser para nós aqui, então, a derivada do cosseno, ela vai ser para nós, então, seno de 3x. Certo? Então, mais 81, seno de 3x. E eu vou calcular, então, a f de quarta ordem de 0. Então, eu vou ter 81 positivo, que multiplica o seno de 0, porque 3 vezes 0 é 0. O seno de 0 é 0, 0 vezes 81, eu vou ter, então, 0. O 5, o ponto 5, o que eu consigo perceber no 5 aqui? Que o 5, eu vou ter, então, a derivada de 3x é 3, 3 vezes 81, ela é derivada de quarta ordem de 5 de x, ela vai ser 3 vezes 81, eu tenho 243, a derivada do seno, cosseno de 3x,
E agora eu calculo a imagem disso. Então, a f de 5 de 0, ela vai ser igual a quanto? 243, que multiplica o cosseno de 3 vezes 0. O cosseno de 0. Ok? Cosseno de 0 é 1. 1 vezes 243, nós temos, então, 243. Então, conhecendo esses valores, o que a gente já pode fazer? Na sequência, nós já podemos, então, elaborar esses termos. Ok? Elaborando os termos com base na definição. Então, eu vou pensar para n igual a 0, porque aqui eu tenho, então, o valor de n. Como que vai ficar? A f de k de 0, ela é 0, dividido por k fatorial, então que no caso, o k para nós aqui, ele está valendo 0, que é a mesma ordem da derivada, 0 fatorial, que multiplica o x elevado a k, então seria o x elevado a 0. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. 0 vezes 1, eu tenho então como solução, aqui no caso, 0. Ok? Já vou deixar indicado. Para n igual a 1, o que vai acontecer? Nós calculamos que a f' de 0, ela é 3. 3, que vai multiplicar o x elevado agora à primeira potência, porque eu estou trabalhando com a primeira ordem, sobre aqui a ordem, k fatorial, então 1 fatorial. 1 fatorial é 1, e x elevado a 1 é x, então eu tenho 3x para ser esse termo. Para 2, o que vai acontecer para 2? Nós vimos que a f, duas linhas de 0, é 0 sobre 2 fatorial, que vai multiplicar o x elevado ao quadrado, que é a ordem da derivada que eu estou trabalhando. Nesse caso, o que vai acontecer? É 0 vezes tudo isso. Eu passo, então, a ter 0. Ok? Dando continuidade por 3. Para o índice 3. Para o índice 3, eu vou ter, então, como imagem da f, 3 linhas de 0, menos 27 sobre 3 fatorial, que é a ordem k que eu estou trabalhando, que multiplica x elevado ao cubo. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, menos 27 sobre 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, eu vou ter, no caso, 6. Aqui, 6. X ao cubo. Podemos simplificar, dividindo por 3 em cima e por 3 embaixo, olha só. Eu vou ter, então, menos 27 dividido por 3, 9. 6 dividido por 3, 2. X ao cubo. Ok? Para 4, nós vamos ter, então, a imagem, a f, 4 linhas, a imagem na derivada de quarta ordem de 0. Nós vamos ter 0. Então, vai ser uma situação análoga que nós fizemos já. 4 fatorial, x elevado à quarta. Aqui, nós vamos ter 0. E, por fim, o último termo que nós estamos estudando, nós vamos ter, então, a imagem de quinta ordem, da derivada de quinta ordem de 0, ela foi, então, 243. 243 sobre, aqui no caso, nós temos 5 fatorial. Ok? 5 fatorial, x elevado à quinta. 243 sobre, desenvolvendo, né, 5 fatorial, nós temos 120, que multiplica x elevado à quinta. E nesse caso, então, simplificando, nós vamos ter, então, 81 40 avos x à quinta.
Agora, o próximo passo está relacionado em quê? Está relacionado em encontrar o termo geral. Quem é N dessa série que nós estamos construindo? Só que nós vamos ter que, antes disso, pensar nesses zeros que estão acontecendo. Porque, olha só, quando é par, quando eu passo N sendo par, o que acontece? Nessas evidências que nós tivemos, acaba sendo zero. E isso está relacionado ao quê? Ao ciclo dessas derivadas que nós construímos. Então, sempre em que o índice for par, olha só, a gente vai ter na função derivada um seno. E como eu estou trabalhando com zero, eu vou ter sempre um seno de zero acontecendo quando o índice é par. E, consequentemente, pelo próprio ciclo das derivadas, e, consequentemente, eu vou ter esses furos na série. Nós vamos, então, pensar o que agora? Como que a gente reorganiza essa série, da maneira como ela está posta, sem, no caso, evitando esses zeros. Como que eu vou evitar esses zeros? É aí que a gente passa a ter, para n igual a zero, eu vou pôr o que eu tinha posto anteriormente. Então, o primeiro termo, zero, eu vou pensar como sendo 3x sobre 1 fatorial, que era o 3x, só que eu vou deixar ele com o fatorial evidenciado, porque como você vai escrever o termo geral, você já pode pensar que esse n vai fazer a diferença na hora de você visualizar o termo geral, esse fatorial. Para n igual a 1, eu vou pegar o quê? O próximo. Quem era o próximo para n igual a 1? Para n igual a 1 é o menos 9,5x ao cubo. Então, eu vou pensar nesse 9,5x ao cubo. Só que eu não vou pegar ele dessa forma finalizada. Eu vou pegar esse termo aqui para enxergar. Tá? Então, eu vou trabalhar com menos 27, 3 fatorial, x ao cubo. Na sequência, eu vou pegar quem? 243 sobre 5 fatorial x à quinta. E foi assim que a gente finalizou. Foi o último termo que nós finalizamos aqui. Agora, o que nós vamos pensar? Eu vou sempre ter que pôr, eu vou ter que sempre trabalhar o quê? A ideia de vir de um índice par e transformar esse índice par num índice ímpar. É a hora que a gente vai, então, fazer a seguinte conversão. Aqui, o índice foi 1. Então, como que eu posso transformar 0 em 1, 1 em 3, 2 em 5? Que foi o que nós fizemos. Porque nós pegamos o que seria o N1 e vamos chamar de 0. O N de 3 vamos chamar de 1. O N de 2 vamos chamar de 5. Nós vamos pensar numa função que, no caso, ela é uma função de natural para número ímpar. E ela é a 2n mais 1. Então, nós vamos multiplicar o valor 0 por n. Então, 2 vezes n e somar 1. Então, 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Substituindo 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. E substituindo 2. 2 vezes 2 mais 1, 5. Então, a gente consegue, com essa mudança, retirar quem? Retirar aqueles valores, o valor n, que estava, então, atrapalhando, Estava atrapalhando aqueles zeros que ficavam, então, na nossa expressão. Então, agora, pensando no n, como que se comportar isso? Primeira coisa, o sinal também começa a mudar. Essa é positiva, essa é negativa, essa é positiva. Para mexer com o sinal, a gente vai ter que pensar na alternância. E você pode perceber, quando é par é positivo, quando é ímpar é negativo. Então isso aqui já tem uma cara de menos 1 elevado a n. Tá? Você já pode observando essa regularidade. É importante que você vá observando como essa regularidade funciona. Aqui você tem 3 elevado à primeira potência. Aqui você tem o 27, que é o quê? Que é 3 elevado
à terceira potência. 243 é o 3 elevado à quinta potência. Então, você começa a ver o quê? Que ele está pegando o n e ele está aplicando aonde? Naquela função que transforma número natural em número ímpar. Então, você já pode pensar que você tem um 3 elevado a 2n mais 1. E, consequentemente, esse 2n mais 1 que aparece tanto no 3, vai aparecer também nesse expoente e também vai aparecer no fatorial. Então, 3 elevado a 2n mais 1, que multiplica x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial. Dessa forma, o que nós chegamos aqui? Nós chegamos, então, próximos do que? Do que seria o termo geral da série. Com isso, nós podemos escrever que o seno de 3x que nós encontramos, ele acaba sendo igual à série de 0 a infinito de menos 1 elevado a n, que multiplica 3 elevado a 2n mais 1, que multiplica x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. O que você vai ter, talvez, eu vejo, que dificuldade de compreender, foi essa jogada que eu fiz aqui. Então, eu vou até retomar um pouquinho antes. Por quê? Como nós substituímos n, conforme era dado para o somatório, o que acontecia? Com o n de índice par, a gente estava obtendo zero. Olha, para n igual a 0, eu obtive imagem 0. Para n igual a 2, eu obtive o termo 0. Para n igual a 4, eu obtive o termo 0. Então, esse 0 atrapalha a série, atrapalha o processamento. Então, eu vou ter que pensar o quê? Em como não incluir esses zeros. É a hora que nós redefinimos os termos, ó. A gente redefine a ordem dos termos e nós começamos a perceber que eu tenho valores pares e eu vou precisar, e todos os elementos do termo são ímpares. É a hora que eu uso essa função, 2n mais 1, para fazer essa modificação. E ela encaixa perfeitamente tanto com o expoente de 3, que está relacionado ao valor numérico desses termos, quanto ao expoente de x e também ao fatorial. Por isso que nós temos, então, esse 2n mais 1 sendo colocado tanto no 3, tanto no x, no expoente de 3, no expoente de x e também no fatorial. Mas o que a gente consegue com isso? Ó? Aqui eu peguei peguei algumas reduzidas. Então, a primeira reduzida da série, ela é 3x. Então, aqui eu tenho a função seno de 3x. E eu tenho, então, a primeira reduzida. Então, e tudo vai acontecer, olha só, em volta de zero, que a gente partiu, né, que a convergência da série, ela estava toda relacionada a zero. O que acontece? A gente vê, ó, que no primeiro termo da série, a gente já tem alguns pontos em comum da função com a série. A mesma coisa vai acontecer quando eu coloco duas parciais, ó, a S1. Olha só, já tem mais valores, ó, começam a ser incluídos nisso. E na sequência, eu elaborei também uma animação aonde que você vai perceber, ó. Eu fiz até n igual a 10. Conforme você vai aumentando os termos, vai desenvolvendo a série, você vai observando que essa convergência aumenta. Então eu fiz até 10 e ela foi até 10, depois ela regrediu até 0 de novo. Então você pode observar esse movimento, ó. O movimento sendo em 1, isso, e depois as reduzidas ao longo do percurso, ok? Dessa forma, então, a gente finaliza esse exercício e nós vamos, então, para o exercício 3. E no exercício 3, nós temos por objetivo determinar a série de Taylor, aí no caso, né, da f de x centrada no valor de a. Nesse caso, eu tenho uma f de x igual a e elevado a x, e ela está centrada em quem? Em a igual a 2, ok? Ela está centrada em a igual a 2. Nesse caso, como nós estamos trabalhando com uma série de Taylor, lembrando que Maclaurin
era f centrada em a igual a zero. É um tipo específico da série de Taylor. O termo geral da série de Taylor é esse que nós temos aqui. Então, a série é somatório de 0 a infinito, de fk de a sobre k fatorial, x menos a elevado a k. Como Macquarrie era em zero, você tinha quem aqui? Você tinha zero, e x menos zero você não tinha, já trazia o x elevado a k. Só que nós temos uma facilidade com e elevado a x, pelo fato que eu tenho, então, f de x, vamos preencher a tabela, é igual a e elevado a x, a derivada de e elevado a x, f' de x, é igual a e elevado a x, e na sequência, f duas linhas de x, também é e elevado a x. E agora eu vou calcular, então, a f de a, e o a aqui, no caso, para nós, ele vale 2. Então, eu teria a f de 2, que seria, então, e elevado a x, e elevado a 2, e ao quadrado. A f' de 2 também é e elevado a 2, e a f duas linhas de 2 também é e elevado ao quadrado, ok? Então, tendo esses valores, o que nós vamos fazer na sequência? Nós vamos, então, já elaborar esses termos, ok? Nós já vamos pensar nesses termos, então eu tenho o termo geral. Então, a derivada de ordem zero de 2, que nós encontramos, ela já valeu quanto? E ao quadrado, dividido. A ordem da função é zero, então 0 fatorial, que multiplica x menos 2 elevado a zero. Nesse caso aqui nós vamos ter 1, aqui vamos ter 1, então 1 vezes e ao quadrado, eu tenho então e ao quadrado. Pensando agora para n igual a 1, o que eu vou ter? Eu tenho e ao quadrado, que é a imagem da derivada de primeira ordem de 2, sobre a ordem k, 2 ao quadrado, que multiplica x menos 2. Ah, desculpa, aqui é 1 ao quadrado. Aqui vai ficar, então, esquece essa parte, e ao quadrado sobre 1 ao quadrado, porque a ordem é 1. Tá? Eu já acabei adiantando aqui, que multiplica x menos o a, que vale 2, então x menos 2, elevado à primeira potência. 1 fatorial é 1, ou no denominador a gente acaba, então, ocultando. E ao quadrado, que multiplica x menos 2, elevado a n. Opa, desculpa, elevado a 1. Nesse caso aqui. Para 2, o que vai acontecer para 2? Para 2, nós vamos ter, então, e ao quadrado sobre 2 fatorial, que vai, então, no caso para nós, multiplicar x menos 2 ao quadrado. Você pode já pensar em desenvolver isso, mas dessa maneira você já pode parar, porque agora a gente vai deduzir o termo geral. E se fosse n igual a 3? Se fosse um n igual a 3, a gente ia ter e ao quadrado, que multiplica x menos 2 elevado ao cubo sobre 3 fatorial. E assim por diante. Então, conforme isso, a gente já começa a ver o quê? Nós já começamos a verificar que há uma relação entre esses valores que nós estamos encontrando. Então, de modo que se eu tenho um n qualquer, eu tenho o termo, então, um termo geral. E ao quadrado, x menos 2 elevado a n sobre n fatorial. Então, olhando a regularidade que
que esses termos vão apresentando, eu consigo então chegar nessa conclusão de que e elevado ao quadrado, x menos a, x menos 2 elevado a n sobre n fatorial. Então, com isso, eu já começo a perceber que e elevado a x, então f de x igual e elevado a x em a igual a 2, tem como série, como série de Taylor, somatório de 1 ao infinito de e ao quadrado sobre n fatorial, que multiplica x menos 2 elevado a n. Ah, professor, aqui em cima o senhor colocou com tudo, aqui o senhor separou. Não tem problema. Implicitamente você pode pensar que tenha um, quando você faz o produto, você volta aqui. Então é só uma questão de estética de apresentação que nós estamos fazendo, ok? Dessa forma, então, nós finalizamos mais este exercício. Agora, no exercício 4, nós já vamos, então, trabalhar com mais séries de Fourier, tá? E essa série de Fourier que nós vamos escrever agora uma série de Fourier que venha, então, que tem a função de descrever a função sinal digital. Então, essa função do sinal digital, ela tem por característica ser uma função suave por partes. E nós temos, então, que ela é f de x, ela é 0, se ela é de menos π a 0, e ela é 1, se ela é de 0 a π. Você já pode perceber o seguinte, que esse é um período. Então, ela vai ao longo do domínio, tanto aqui para o menos infinito, quanto para o mais infinito, essa função começa a repetir esse comportamento que ela tem aqui. Essa linha em 0 e essa linha em 1. Essa função constante em 0, essa função constante em 1. E nós vamos, com a série de Fourier, tentar descrever, em termos de senos e cossenos, essa função que nós temos aqui, então, expostas. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é sobre o período dessa função. E você pode perceber que o período dessa função é π. E, consequentemente, eu tenho, então, que L, ela vale π. A série de Fourier vai ser composta por 3 termos, A0, AN e BN. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? É calcular esses termos. Nesse caso, eu tenho então que L vale π. E é em cima desse valor que nós vamos então montar a seguinte integral. Então, A0 vai ser igual a 1 sobre π. Então, é 1 sobre L, que vai multiplicar. E aí você pode abrir, então, já o colchetes para separar. A integral, que vem de menos π a 0, porque a função ela é definida por partes. Olha só. Então, eu vou ter que pegar de menos π até 0, que eu vou estar englobando essa região aqui, ó, esses valores que eu tenho aqui, mais de 1 a π, porque ela muda de sentença. Então, eu vou ter que trazer essa sentença para trabalhar nessa integral que eu estou desenvolvendo. Então, ela é de 1 a π, de menos π a 0, ela é 0. Então, ela é 0 de x, mais a integral, que vem de onde? De 0 até π, em que ela é 1 dx. Então, essa vai ser a integração que eu vou realizar nesse momento. Nesse caso de 0, você já pode pensar, a derivada de 0 é constante. Quando aplico o teorema fundamental do cálculo, eu tenho que aqui é 0. Tá? Então, essa aqui já vai ser 0. Então, eu vou ter A0 é igual a 1 sobre π. Aqui eu já vou ter 0, então nem vou colocar. Aonde que eu já vou fazer o quê? A derivada de 1. Né? Então, eu vou ter aqui, no caso, eu vou pôr os conchetezinhos. Aqui, qual que é a integral de 1 em relação a x? É x. E o x vai variando da onde? De 0 até π. Ok? Com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 sobre π.
f de b, então a f de π, substituo x por π, π menos o zero, ok? Já vou deixar ele dessa maneira montado. Então, eu tenho π menos o zero, eu vou ter π, eu vou ter 1 vezes π, eu vou ter π sobre π. π dividido por π é igual a 1. Logo, o que eu tenho? Eu tenho que A0, que é o primeiro termo que a gente vai utilizar, o primeiro elemento da integral, ele vale 1. Tá? Então, já vou deixar ele já reservado, esse valor que nós acabamos de encontrar nessa integral. Consequentemente, na sequência, né, nós vamos ter, então, que calcular a n. A n vai ser a integral de 1 sobre L, da raiz de menos L a L, então, ou seja, do período, de f de x cosseno de nπx sobre L dx. Então, nesse caso, eu vou ter que a n é igual, L vale, L para nós está valendo π, então eu vou ter 1 sobre π, e agora eu vou abrir aqui. Integral de menos π a 0 vai ser f de x, então ela vai ser 0 que multiplica cosseno, abre parênteses, n π x sobre π dx mais a integral que vai de 0 a π, porque eu fui de menos π a 0. Agora eu vou fazer o restante, a outra sentença. De 0 a π de 1 cosseno de quem? De nπ x sobre π. Ok? E eu já posso... fecha o colchete por causa da situação que a gente colocou esse 1 sobre π, está multiplicando tudo. E agora eu já posso fazer alguns cancelamentos. Esse π com esse π vai dividir, então eu vou ter 1. Esse π com esse π vai dividir, e eu vou ter 1, então. Eu já vou poder pensar aqui da seguinte maneira. A n é igual a 1 sobre π, que vai multiplicar. Eu vou ter a integral de menos π a 0. Então, eu vou ter 0 vezes esse cosseno. 0 vezes esse cosseno, eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter 0 dx mais 1 vezes o cosseno de nx. Eu tenho, então, a integral de 0 a π de quem? 1 vezes o cosseno de nx, o cosseno de nx, e eu esqueci, nós não podemos esquecer do dx que nós estamos integrando em relação a x. Então, do cosseno de nx dx. Tá? Nesse momento, a gente já pode pensar que aqui vai ser 0, tá? Essa integral vai acabar sendo 0, e nós já vamos, então, fazer a integral de nx dx. Então, eu vou ter a n igual a 1 sobre π que multiplica. Olha só, eu vou integrar quem? Eu vou integrar o cosseno de nx dx. Certo? É esse valor que eu vou... É essa função que eu vou integrar. Então, eu vou pensar o quê? Eu vou pensar da forma ao contrário. Quem derivando que dá cosseno? Quem derivando que dá cosseno é o seno, porque a derivada de seno é cosseno. Só que eu tenho um nx aqui, então vai pensar na mesma forma, ou mudança de variável, ou pensando semelhante à regra da cadeia. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter o seguinte aqui. O que derivando que dá cosseno? Seno de nx, mais eu vou então dividir pela derivada que está dentro. Derivada de nx em relação a x
ela acaba sendo para mim aqui, então, n. Tá? Isso é importante. E ele vai estar variando de 0 a π. Então, a n vai ser igual a 1 sobre π. E eu vou pôr, então, a f de b menos a f de a. Então, eu vou ter seno de n. N é x, então, π é... Desculpa, eu vou substituir x por π. Então, eu vou ter o seno de nπ sobre n menos, vou substituir o x por 0, seno de 0 sobre n. O que eu vejo aqui? Seno de 0 é 0. Então, aqui eu vou ter 0. Então, eu tenho que a n é igual a 1 sobre π, que multiplica o seno de nπ sobre n. Nós vamos pensar um pouco sobre o que é seno de nπ. Então, se você lembra lá de cálculo 1, nós temos o ciclo trigonométrico. Aqui é o x, que é o cosseno, aqui é o y, que é o seno. O que você vai olhar? Seno de nπ, ele vai ser, ele vai ficar variando. Se ele é, aqui é 0, então o seno de 0 é 0. Se ele é π, ele vai vir aqui do outro lado. O seno de π, aqui é 0 e aqui é 1. O seno de π, ele vai ser o quê? 0 também. Se ele for 2π, 2π volta aqui, vai ser 0. Se ele for, então, 3π, é uma volta e meia. Vai continuar sendo 0. Então, para qualquer n que eu estou assumindo, que a minha série vai variando ela está para nós aqui, nesse caso, variando de 1 ao infinito, o que acontece? Ele sempre vai ser ímpar. Ele sempre vai ser 0. Então, aqui, eu também tenho 0. Então, se eu tenho 0 vezes 1 sobre π, eu tenho, então, que a n é 0. Ok? Novamente, explicando no ciclo trigonométrico. nπ, conforme n, porque n está variando de 1 a infinito, você sempre vai acabar ou aqui ou aqui. Então, se eu tenho 0, eu estou aqui, no ciclo trigonométrico. O seno de 0 é 0. Quando eu tenho 1π, eu estou do outro lado, que eu dei meia volta. O seno de π, olha só, o seno aqui não corta, ó, ele é 0. Também vai ser 0. 2π, você dá uma volta completa, é 0. 3π, você dá uma volta e meia, é 0. 4π, você dá 2 voltas, também é 0. Então, sempre ele vai acabar, nesse caso, pelos valores que estão variando na nossa série, ele vai acabar, então, sendo 0. Então, por isso que a n, nesse caso, para nós, ela é 0. Vamos, então, agora ao cálculo de Bn. O cálculo de Bn, nós vamos pensar também da mesma maneira que nós fizemos anteriormente. Bn é igual a 1 sobre π, que o nosso L, ele é igual a π, 1 sobre π, que multiplica a integral, que está variando de menos π a 0. Então, nós vamos ter a f de x, que ela vai ser 0, que multiplica o seno de n π x sobre L. E lembrando que o L para nós aqui, olha só, ele está valendo π. Mais a integral, que está vindo agora de 0 até π de quem? F de x nessa sentença, ela é 1. 1 que multiplica o seno de n πx sobre π. E olha que eu acabei esquecendo de colocar o dx aqui. Agora eu vou pôr dx. Porque eu estou integrando em relação à variável x. Então, se eu esqueço, daqui a pouco eu estou integrando em relação a n e eu estou errando essa derivada, essa integral que eu estou realizando. Tá? Então, por isso que é importante sempre estar repetindo esse dx. Nós já podemos cancelar
π dividido por π1, π dividido por π1, e nós já vamos, então, calcular Bn. Então, eu tenho que Bn é igual a 1 sobre π, que vai, então, multiplicar. Esse zero, multiplicando o seno de nπ, já vai ser zero. Então, eu vou ter a integral de zero nesse caso. Então, eu já vou eliminá-la daqui, ok? Então, eu vou ter zero, a integral de 0 a π de quem? 1 vezes o seno, vai ser o seno de nx. O seno de nx d de x. Ok? O seno de nx d de x. Vamos então agora, já pensando então nessa integral. O que derivando que dá cosseno? Vamos pensar, o que derivando que dá o que derivando que dá seno? Eu sei que a derivada do cosseno, ela é menos, do cosseno é menos seno. Então, para um que derivando que dá seno, tem que ser quem? O menos o cosseno. Eu vou ter que colocar um sinal negativo a mais para fazer o jogo de sinal e deixar, então, essa função positiva. Então, Bn vai ser igual a 1 sobre π, que vai multiplicar quem? Aqui, no caso, menos cosseno de nx, só que agora a derivada de nx em relação a x é n, dividido por n. Se fica confuso essa maneira que eu estou chamando a primitiva, você pode ficar à vontade e chamar nx de u e trabalhar com mudança de variável. Pode trabalhar com mudança de variável, que é a mesma coisa que eu estou fazendo, eu só estou economizando passos, ok? Na hora da gente realizar, então, essa integração. Que vai estar, então, variando de quem? Variando entre 0 e π. Agora nós vamos já fazer uma mudança importante. Está vendo que eu tenho menos 1 sobre n aqui? E eu estou trabalhando com a variável x, então isso é constante. Eu vou retirar isso para fora do integrando, para a gente variar na aplicação só no cosseno. Então, eu vou ter aqui o seguinte. Eu já vou deixar, então, que Bn, ele vai ser igual. Ele tinha 1 sobre π, que vai multiplicar menos 1 sobre n, que multiplica o cosseno de nx, que vai variar de 0 a π. Tá? Já vou deixar ele dessa maneira elaborado. Então, Bn ele é igual a 1 vezes menos 1 sobre πn. Tá? Já vou deixar ele evidenciado aqui. E eu vou já abrir. Então, eu vou ter o cosseno de nπ menos o cosseno n vezes 0, eu vou ter 0. Tá? O cosseno de 0. E o cosseno, para ter esses valores do cosseno, a gente já pode pensar da mesma maneira que eu fiz antes, com o ciclo. Aqui é a origem, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é menos 1. Aqui é o x, eu tenho o cosseno. Aqui é o y, eu tenho então o seno. Cosseno de 0, olha só, 0. Olha só, ele já é 1, pela maneira como eu vejo no ciclo. Então, ele vai ser menos 1 sobre π n cosseno de nπ menos 1. Tá? Mas nós vamos interpretar quem é cosseno de nπ. Então, vamos pensar. Se n é par e se n é ímpar. Porque nossa série começa de 1. Né? Nossa série está começando em 1 e está indo para... Está variando de 1 até
ela vai de 1 para o infinito. Então, se eu penso, se n é ímpar, o que acontece? Se o n for ímpar, eu vou chegar, no caso, aqui, com π. Com π, ele é menos 1, tá? Com π ele é menos 1. Se ele é par, por exemplo, 2π, ele vai dar 2 voltas. Ele volta em 1. 3π, ele dá uma volta, então ele vai dar uma volta, então ele vai passar por aqui uma volta e meia. Olha só, ele vai parar no menos 1. Se ele é 2π, ele vai dar 2 voltas, ele vai parar em 1. Se ele é 5π, ele vai dar 2 voltas e meia, ele vai parar em menos 1. Então, se o n é ímpar, o que acontece quando o n é ímpar? Quando o n é ímpar, ele vai ser menos 1. E quando o n é par, ele vai ser 1. E esse comportamento que cosseno de nπ apresenta para nós aqui é muito semelhante a menos 1 elevado a n. Então, por motivos que logo na construção da série você vai entender, nós vamos fazer a seguinte mudança. Eu vou chamar cosseno de nπ igual a quem? A menos 1 elevado a n. Eu vou fazer essa mudança pensando lá na frente e uma ideia. Eu retiro essa entidade trigonométrica. E o que garante essa mudança que eu estou realizando? Por que, professor, o senhor pode fazer essa mudança dessa maneira como o senhor está fazendo? Eu estou fazendo essa mudança por causa dessa compreensão de n ímpar e n par, e esse comportamento tanto de n ímpar e de n par também ser equivalente para esse tipo de exponencial, esse tipo de potência, tá? Então é isso que está garantindo essa mudança que eu estou fazendo. Então Bn é igual a menos 1 sobre πn, que vai então multiplicar o cosseno de nπ. Opa, vou abrir um quadro branco. É que aqui eu já vou substituir. Então aqui seria Bn, olha só, ele vai ser igual então a menos 1 sobre nπ, que vai multiplicar menos 1 elevado a n menos 1, tá? Ele pode ficar dessa forma. E nós podemos também reescrever esse Bn da seguinte maneira, que também é uma forma equivalente, e vai ser uma maneira que vai ficar mais fácil de inserir na série isso. Que é o quê? Que é multiplicar por menos 1, tá? Multiplicar toda essa nossa equação por menos 1, para eliminar esse sinal que nós temos aqui. Então, eu tenho menos com menos mais, então 1 sobre nπ. E aqui, no caso, eu vou ter, então, o menos 1 vai ficar positivo, menos, e o menos 1 elevado a n, ele fica negativo, menos 1 elevado a n, eu vou deixar Bn nessa cara. E o que fez essa mudança foi essa multiplicação por menos 1, que vai facilitar o meu trabalho quando eu for, então, fechar a série. Porque o que eu vou fazer agora, a partir dessas considerações, né? Eu vou, então, trabalhar com a série. Eu vou organizar essa série, e após organizar essa série, o que eu vou fazer? Após a organização dessa série, eu vou, então, pensar no que ela na maneira como ela converge para a função sinal que eu estou trabalhando com ela em série de Fourier. Então, eu vou ter A0 sobre 2, e nós já vimos que A0, ele vale 1. Então, a definição da série de Fourier é f de x é igual a A0 sobre 2 mais o somatório de 1 ao infinito de AN, que multiplica o cosseno de npx sobre L, mais Bn, que multiplica o seno de npx sobre L. Então, agora a gente vai trabalhar em cima dessa série. Então, f de x, o A0 eu sei que é 1, então eu vou ter meio, mais o somatório
de 1 ao infinito, de quem? De AN, que é 0, que multiplica, então, o cosseno de Nπ, Nπx. Só que como o meu L vale π, o que eu já fiz aqui? Eu já fiz esse cancelamento que eu fiz em todos os outros, né? Π dividido por π, eu vou ter 1. Então, ficou cosseno de nx. Eu já vou deixar o cosseno de nx. Mais Bn. Bn é quem? Nós já fizemos. 1 sobre Nπ, que multiplica 1 menos 1 menos 1 elevado a n, que multiplica quem? O seno de nx. Então, o seno, ele está multiplicando todo essa constante que nós temos aqui de 1 sobre nπ. Na verdade, não é uma constante, né? Porque agora nós estamos variando de 1 a π, é essa expressão que nós temos aqui. E, no caso, seno de nx. Tá? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui o seguinte, ó, o cosseno de nx mais 1 sobre... O zero cosseno de nx vai ser 0. Então, eu já vou poder retirar ele dessa situação da maneira como eu fiz. Eu já o retiro. E vai ficar, então, f de x igual a 1 meio mais a raiz de 1 a infinito, de 1 sobre nπ, que multiplica 1 menos 1 elevado a n, seno de nx. Agora nós vamos começar a explorar essa série. Tá? Tem bastante coisa que a gente ainda pode fazer nessa série. E nós vamos começar a explorar, verificando então quem são esses termos que nós estamos trabalhando. Então aí o que acontece? Nós vamos começar a pensar então. Para n igual a 1, o que vai acontecer? Só que eu vou pensar só no termo da série. Eu vou pensar só no que está dentro, tá? Por enquanto. Ó, eu vou refinar isso aqui. Eu não estou olhando a f de x. Eu estou olhando só a série e os termos que eu tenho que estão dentro dessa série. Então, eu vou ter 1 sobre π, que multiplica 1 menos 1. O n vai valer 1, que vai multiplicar, então, quem? O seno de n vezes x. O n não é 1, então 1 vezes x, x. O que acontece? Menos 1 elevado a 1 é menos 1. 1 menos 1, eu vou ter esse menos com esse menos mais. 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter 2 seno de x vezes 1, 2 seno de x, e aqui embaixo eu vou ter π. Então, eu tenho 2 seno de x sobre π, da maneira como eu está indicado na situação. Porém, quando eu insiro 2 para n igual a 2, o que vai acontecer quando eu insiro n igual a 2? Eu vou ter 1 sobre nπ, então 2π, que multiplica 1 menos 1 elevado ao quadrado, seno de n, então no caso n vale 2, de 2x. O que vai acontecer aqui? Menos 1 elevado ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais 1. Então, aqui eu vou ter mais 1. Então, eu vou ter 1 menos 1. Eu vou ter 0 aqui. E, consequentemente, eu tenho 0 multiplicando todos esses outros termos, eu passo a ter 0. Nós já fizemos uma análise de situações com essas características. Lembra da série de Taylor? Eu vou ter, para 3, vamos pensar o que vai acontecer com 3. Para n igual a 3, então eu vou ter 1 sobre nπ, então n vale 3, então 3π, que multiplica 1 menos 1 elevado a n. O nosso n agora é 3. Então eu vou ter menos 1 elevado ao cubo, que vai ser igual a quanto? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Menos com menos mais com menos menos. Tá? Então, nós com o índice 3, nós vamos ter a situação semelhante para n igual a 1. Então, eu vou substituir menos 1, eu vou ter menos 1, menos com menos mais. Então, eu passo a ter 1 mais 1, eu tenho 2. 2 vezes 1 vezes seno de 3x, 2 seno de 3x sobre 3π. Olha só.
quem eu tenho nesse caso. Porém, se eu penso para n igual a 4, o que vai acontecer com o n igual a 4? Com o n igual a 4, eu vou ter algo semelhante ao n igual a 2? Vamos pensar? 1 sobre nπ, então 1 dividido por 4 vezes o π, então 4π, que multiplica 1 menos 1 elevado a n. O n não é 4? Menos 1 elevado a quarta, o que vai acontecer? Vou fazer aqui em cima. Menos 1 elevado a quarta. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Menos com menos mais com menos, menos com menos, mais. Eu vou ter mais 1. Então, eu vou ter o que aqui? 1, esse menos com mais vai ser menos, então vai ser 1 menos 1. Então, aqui eu tenho 0. 0 vezes os dois termos que eu tenho, olha só, eu tenho 0. E essa é uma hora que é igual ou semelhante o que nós fizemos anteriormente. Nós vamos pensar, como podemos obter somente os índices ímpares partindo dos naturais? Porque eu vou ter que pensar, para o n valendo 1, eu vou ter que chegar num valor, o n valendo 1, eu vou ter que chegar, então, em 1. O n valendo 2, eu vou ter que ir chegando sempre em valores que, nesse caso, são valores de índice ímpar, nessa função que eu estou, então, trabalhando. É a hora que a gente vai pensar na seguinte mudança, semelhante que já nós fizemos, de uma função ímpar que traz para 2n, no caso, vai trazer para nós aqui, para 2n menos 1, tá? Por que vai ser 2n menos 1? Porque a nossa função, ela parte de 1. Então, quando você substitui por 1, o que vai acontecer? Ela vai partir de 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Né? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. O 2, olha só, 2 vezes 2, 4. Isso. 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. O 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Olha só, começo então com isso a montar uma função que vem dos naturais, que é quem a nossa função está mudando, e indo para quem? Para os números ímpares, para os naturais ímpares. Ok? E com essa mudança, eu acabo então extraindo da minha função, da minha série, esses valores aonde que ela é 0. Eu acabo então tendo f de x, olha só, como sendo o meio. Eu não posso esquecer que agora eu não estou mais olhando a série, eu estou olhando f de x, que é composto pela série, ao somatório de n de 1 ao infinito de quem? Vou abrir aqui. 1 sobre... Não era nπ? Eu vou mudar n para quem? Eu vou mudar n para 2n menos 1. Então, eu vou ter 2n menos 1π, nesse caso, 2n menos 1π, que vai, então, multiplicar 1 menos 1, 2n menos 1, isso, 2n menos 1, fecha aqui, seno de 2n menos 1 menos o x, ok? E aqui fecho o conchetes da série. Então, eu faço essa mudança. Só que ainda posso pensar numa outra forma, tá? Eu ainda posso pensar isso aqui de uma maneira diferente. Por que eu posso posso pensar? Quando eu fiz a mudança 2n menos 1, eu garanto que eu sempre vou ter índices ímpares. Se eu sempre vou ter índice ímpar, menos 1 elevado a 2n menos 1, ele vai ser menos 1.
Então, eu vou ter 1 menos com menos mais 1. Eu acabo tendo o que aqui? Eu acabo tendo um 2. Por n menos 1, nesse caso, eu garanti nessa mudança que é ímpar, eu posso, então, fazer essa observação. Eu posso, então, fazer essa observação e, com isso, eu posso concluir que f de x é igual a meio mais o somatório de 1 ao infinito. Aqui, olha só, como eu garanto que sempre isso aqui vai ser ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar é quanto? Menos 1 elevado ao número ímpar, ele é menos 1. Eu vou ter 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 é 2. Então, aqui sempre eu vou ter 2, por ter feito essa mudança. Então, 2 vezes 1, eu vou ter 2, sobre 2n menos 1 π, que multiplica o seno, aqui no caso de quem? De 2n menos 1, que multiplica aqui no caso x. Aqui não tem esse menos, tá? Vai só multiplicar x. Aqui está errado, aqui em cima, tá? Observem esse ponto aqui, que multiplica x. Então, com isso, eu finalizo a escrita da série de Fourier, tá? Para essa função específica que nós estamos trabalhando. Então, a gente tem aqui, no caso, ó, a função, né, da maneira como ela foi trabalhada. Aqui teriam os termos que a gente pode desenvolver, mas a questão em si está aqui, ó. Aqui foi a parte que eu finalizei, aonde que nós vimos a questão do menos 1. Nós também podemos chegar aqui no caso em 2, tá? Essa parte de trabalhar com os termos, ela estaria relacionada à ideia de você ver que 1 tende a 2 sobre π seno de x, que 2, ele é 2/3 π seno de 3x, com 3 ele é 2 5π seno de 5π, e para 4 ele é 2 sobre 7π seno de 7π. Por que eu fiz isso? Porque com esses dados, olha só, você pode pensar nessa animação, aonde que eu vou pôr a série e eu vou pôr aqui, nesse k igual a 0, eu vou pôr a série começando a variar. E olha só o que acontece, conforme eu vario k, olha como ela está tendendo, nesse caso, à função que nós estamos estudando. E eu vou aproximar. Então, quanto mais k varia, olha só, olha o k variando nessa região, eu vejo que ela está tendendo cada vez mais a convergir para a função sinal, ok? Então, é isso que nós conseguimos visualizar nessa animação quando nós analisamos essa variação da série de Fourier. Eu fiz, nesse caso, de 0 até 100, se eu não me engano, esse k está variando, e é isso que nós conseguimos analisar até esse momento. Dessa forma, então, eu finalizo essa aula de exercícios. É muito importante que você esteja munido em todo esse processo que nós fizemos com lápis, com caneta, com os seus livros, recortando os livros de cálculo 1, de cálculo 2, de cálculo 3. Todo esse material ele é mobilizado nessa disciplina, então é importante que você também organize seus horários de estudo para que você esteja em dia com esses conceitos, principalmente a regra da cadeia, a regra da resolução de integral por substituição e assim mudança de variável e assim por diante, certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.